18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6h03 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, sempre na sintonia certa. Boa noite, equipe do programa 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão, e muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, querido ouvinte, lembrando que você pode participar sim conosco aqui no programa 18 horas, mandando um simples, áudio, uma simples mensagem de texto para o nosso WhatsApp, o 994887592, e você tá dentro, né, Karine? Exatamente, a gente quer saber aí a sua opinião a respeito do que a gente fala aqui no 18 horas. Participa também do programa. Legal, 6h04. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na segurança pública do Amazonas ganha repercussão nacional. Calote, governo do Amazonas deve pagamentos para vigilantes e profissionais da saúde. Em Brasília, a Zona Franca de Manaus sofre ataques na reta final de reforma tributária. Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas divulgam o calendário de matrículas para 2024. Pronto, combinado até às 7, os destaques do dia. Os destaques desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o escândalo na Secretaria de Segurança do governo Wilson Lima ganhou repercussão nacional. Em nível nacional estourou. Os telejornais da Rede Globo, Jornal Nacional e Jornal da Globo deram destaque à nomeação do irmão de um narcotraficante, preso 2 vezes, inclusive com mais de 1 tonelada de cocaína, para um cargo de gerência da Secretaria Adjunta de Inteligência. Logo lá, hein? Carlão, assunto aí que a gente está falando aqui no 18 horas, dando destaque, pelo caso, pela importância e gravidade do caso. E aí é mais um escândalo no governo Wilson Lima, que é destaque negativo nos meios de comunicação do país. Lanalbert Nunes Obando foi nomeado para o cargo em outubro deste ano. E pasmem, ele foi nomeado para atuar na Secretaria de Segurança justamente para apurar ali, na ação ali no meio, onde apura informações sobre o crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro. Olha, Lanalbert é irmão de Sérgio Roberto Obando, apontado pela polícia como um traficante preso em 2011 com 1,5 tonelada de cocaína. E 6 anos depois, em 2017, ele foi novamente preso com 400 quilos da droga. O Sérgio Roberto Obando, irmão, do Lanalbert. Exato, traficante internacional, viu, Carlão? 18 horas. Ou seja, o crime organizado tomando conta de posições estratégicas do governo Wilson Lima. Essa história é muito séria, como eu disse, é gravíssima. Já existem outras denúncias também muito graves. Em 2021, o secretário adjunto de Inteligência, Samir Freire, foi preso pela Polícia Federal acusado de usar a estrutura da secretaria para extorquir e roubar garimpeiros. E só foi preso depois que a Polícia Federal desmontou todo o esquema que funcionava dentro da Secretaria do Governo do Amazonas, Carlão? Karime, inclusive já teve operação também para prender Vitor Mansur, filho do então secretário de Segurança do Amazonas, que é o general Carlos Alberto Mansur, também acusado de usar a estrutura da secretaria para praticar crimes. É uma sucessão de escândalos que compromete a credibilidade do comando da segurança do Estado. Um órgão tão importante quanto esse, hein, Karine? Gente, é impensável, uma situação dessa. Bom, enquanto isso, a população aqui na rua, sofre o quê? Sofre com a escalada absurda de violência. Hoje, o Amazonas é um dos estados mais violentos do país e Manaus, especificamente, é uma das 3 cidades mais violentas do mundo. Isso porque, é claro, o crime organizado tomou conta do estado. Olha, o tráfico, Karime, continua tendo facilidades na justiça. E agora, o juiz plantonista da comarca de Tefé, que é o Alex Jesus de Souza, foi afastado do exercício de suas funções depois de ter concedido, no dia 15 do mês passado, prisão domiciliar para o empresário e traficante de drogas, condenado a 20 anos de prisão, Alex da Silva Viana, conhecido como Sheik, ou Alex
colombiano. Então, Carlão, só que um dia depois de conseguir a prisão domiciliar, o criminoso fugiu e ainda não foi encontrado. Pegou o beco. Bom, o repórter André Meirelles tem mais informações, vamos acompanhar. Após mandar soltar o narcotraficante Alex da Silva Viana, conhecido como Sheik ou Alex Colombiano, o juiz plantonista da comarca de Tefé, Alex Jesus de Souza, está afastado da Justiça do Amazonas por tempo indeterminado. A decisão de afastar o juiz partiu do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Jomar Fernandes. O criminoso aproveitou o alvará de soltura, quebrou a tornozeleira e fugiu. A defesa pediu a prisão domiciliar para o traficante, alegando que Alex Colombiano precisava de tratamento de saúde. O Sheik, que fugiu na madrugada do dia 16 de novembro, teve então o alvará de soltura revogado pela desembargadora plantonista Onilza Abreu Guerti após o afastamento do juiz Alex Jesus de Souza. Quem foge da prisão domiciliar, como é o caso do Alex Colombiano, perde o benefício e pode ter a pena agravada, como explica o advogado Alexandre Torres. O que acontece nesse tipo de situação, de quando alguém foge do presídio, ele está quebrando a medida cautelar, o benefício que foi concedido judicialmente para ele. Então, essa quebra enseja novamente na decretação da prisão preventiva do custodiado, entendeu? Porque ele não cumpriu uma espécie de acordo que é feito com a justiça, né? São algumas restrições impostas pelo juiz e nesse ínterim ele tem que manter ali tudo que ele prometeu, digamos assim, para poder sair e fazer jus ao benefício. Conforme informações do Ministério Público, Alex Colombiano integra uma facção criminosa no Amazonas e é considerado um dos maiores distribuidores de drogas do estado. Ele leva a vida empresarial na área de transporte fluvial para ocultar o lucro do comércio de drogas da Tríplice Fronteira. Para a polícia, Alex Colombiano é um traficante travestido de empresário. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 12 minutos em Manaus, vamos falar da crise na saúde do estado. Não houve acordo entre os deputados e os diversos setores da saúde que estão sofrendo com os pagamentos atrasados, hein, Karine? Então, Carlão, por isso, para cobrar aí o pagamento dos atrasados, eles prometem parar 50% de todas as atividades da saúde, gente, a partir da próxima segunda-feira. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando todo esse movimento, conversa aqui ao vivo com a gente agora a respeito do assunto. Então, Nathalie, esse aviso de paralisação, inclusive, já foi protocolado na Justiça do Trabalho, não é isso? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. Exatamente, Karime. Esse aviso de greve, né, foi levado hoje até a sede do Ministério Público do Trabalho. Isso porque, como você bem disse aí durante a chamada, né, para essa participação, não houve um acordo, né, entre os parlamentares e os manifestantes da saúde. Foram centenas de profissionais, entre eles enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, maqueiros, né, que estiveram na manhã de hoje na plenária Rui Araújo, na Assembleia Legislativa aqui de Manaus, para cobrar dos nossos deputados estaduais uma resposta aí sobre os seus pagamentos. Como eles não tiveram nenhum acordo, eles prometem, Karime, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro, a paralisação de 50% de todos os setores da saúde. Além de cobrarem aí pelos seus salários, eles cobram também melhores condições de trabalho. A gente vem acompanhando todo esse caos, toda essa situação na saúde. A gente está falando de profissionais que tem gente aí, como é o caso da situação dos maqueiros, são profissionais, cerca de 600 profissionais que ganham um salário mínimo e estão com pelo menos de 11 meses de salários atrasados. É muito triste essa situação, quase Karine. um ano. Não, é desesperadora a situação, é criminosa essa situação. Como é que você deixa um profissional trabalhando quase um ano sem receber salário? Gente, eu tô falando do profissional da saúde. A gente acabou de passar por uma pandemia e nós vimos, todos nós sentimos de fato na pele, na vida real,
social, como é importante esse setor, como nós ficamos ali necessitando do trabalho, do serviço desse setor de saúde. E essa é a recompensa desses profissionais valorosos, ficando aí quase um ano sem receber um salário, sem receber o pagamento. Gente, ninguém está pedindo o favor de ninguém, não. É um direito trabalhista. Você trabalha, você recebe seu salário. Deveria ser simples assim, mas o calote parece que impera aqui no Amazonas. Pois é, Karime, e essa decisão de fazer essa greve acontece porque o governo do Amazonas prometeu normalizar, né, os serviços da saúde e resolver definitivamente a questão dos pagamentos atrasados. Isso porque o que foi que aconteceu? No último dia 1º de dezembro, a gente teve a paralisação aí das 15 principais empresas médicas aqui no estado, e aí todo esse caos na saúde pública do Amazonas voltou à mídia. Mas o problema todo é que teve o acordo e o cronograma foi apresentado somente à classe dos médicos. E os demais, né, e as outras classes, né, são maqueiros, auxiliares de enfermagem. Inclusive, Karime, na manhã de hoje, parou aí o setor de radiologia em pelo menos 2 dos principais hospitais e pronto-socorros aqui da nossa capital. Os profissionais, os técnicos de radiologia. Os técnicos de radiologia, né, que também estão com seus salários atrasados há pelo menos 5 meses, paralisaram as atividades na manhã de hoje no Platão Araújo e no 28 de agosto. E aí eles ameaçam, né, uma paralisação ainda maior na próxima segunda-feira. Isso porque, né, os manifestantes não tiveram nenhuma resposta até o momento por parte do governo. Eu conversei, Karime, com o enfermeiro Denison Vilar. Ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde, e ele confirmou, né, que amanhã a categoria, né, esses profissionais da saúde, eles devem ser ouvidos pelo deputado estadual Felipe Souza, ele que é líder do governo dentro da ALEAM. E aí realmente eles esperam uma resposta. Ou o governo paga esses salários, porque eles prometeram que eles não vão trabalhar, eles não vão tirar 12 horas de plantão no Natal e no Ano Novo sem receber os seus salários, né? Imagina, essas pessoas, elas não têm como ofertar uma ceia para suas famílias, não é um pai de família que não tem como presentear o seu filho, e eles afirmaram, a gente não vai trabalhar se o governo não pagar o que deve, como afirma o enfermeiro Denison Vilar. Vamos conferir. Nós estamos aqui no Ministério Público do Trabalho, certo? Estamos protocolando a greve a partir de segunda-feira, certo? 7 horas da manhã. Os trabalhadores da 6 AM que estão com salários atrasados, sem receber há meses, não irão passar Natal e Ano Novo sem receber. Nós estamos cobrando o governo o pagamento antes do Natal e Ano Novo, certo? Ninguém vai trabalhar final de ano sem receber. Se o governo não se posicionar um pagamento dos trabalhadores, os trabalhadores a partir de segunda-feira, 7 horas da manhã, precisam se organizar nos seus setores, onde trabalhe a metade no primeiro horário e a metade no segundo horário. Ninguém vai ficar trabalhando 12 horas, Natal, Ano Novo, sem receber. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, do enfermeiro Denison Vilar, ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde, falando, né, aí um pouco mais sobre essa paralisação de 50% dos serviços terceirizados na saúde aqui do Amazonas por falta de pagamento do governo do estado. Karime, não é por falta de dinheiro, né? Não, vamos lá, gente. Ontem foi assunto aqui no 18 horas. O governo do estado do Amazonas vai fechar 2023 com arrecadação de 33 bilhões de reais. 7 bilhões a mais do que o esperado, 7 bilhões a mais aí de sobra do que eles tinham previsto e organizado para aplicar em cada área do estado. E cadê esse dinheiro? Afinal de contas, é dinheiro meu, é dinheiro seu, dinheiro nosso. É dinheiro, inclusive, pago por esses profissionais que estão sem receber salários, porque a gente paga imposto. Então, no mínimo, a gente tinha que ter uma satisfação do governo do estado do Amazonas para entender por que a saúde pública está nesta situação de colapso. Por que o estado do Amazonas não conseguiu sequer pagar
os salários, pagar as empresas para pagar os salários desses profissionais. É preciso uma satisfação para a sociedade, porque na ponta, ali, quem está precisando dos serviços de saúde somos nós, é a população. E a população está perguntando, sim, meu senhor, pago meus impostos. E cadê? Cadê o dinheiro para a saúde? Cadê o dinheiro que deveria ser gasto aqui na saúde? Cadê o dinheiro que, pelo menos para pagar esses profissionais, não tem? A gente merece pelo menos uma satisfação. Gente, entre essas pessoas que estão sem receber, imagina como é que paga a luz, como é que paga a água, deve estar tudo cortado. Quem vive de aluguel? Como é que compra arroz e feijão? Como é que coloca comida à mesa? Como é que mantém uma criança numa escola? E tem pais, a gente sabe, né, Nath, que tem relatos de pais que chegaram a ser presos porque não conseguiram pagar o quê? A pensão alimentícia do filho. Olha o dano. Olha um trabalhador, né? A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um profissional. De um trabalhador da saúde. Olha em que ponto chegou essa irresponsabilidade do governo do Amazonas de não pagar o que deve, tendo dinheiro. Vamos lá. 33 bilhões de reais de arrecadação, 7 bilhões de reais a mais do que o esperado. Que responsabilidade é essa que esse governo tem, que não consegue, que não destina, que não separa parte do dinheiro para pagar o básico, que é o salário? Não estou nem aqui falando dos insumos, dos equipamentos quebrados, das pessoas que não conseguem fazer cirurgias, das crianças cardiopatas que não conseguem fazer cirurgia. A irresponsabilidade é tamanha que chega a ser, sim, criminosa. E durante essa manifestação, Karime, que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa aqui do estado, Carlão, os profissionais, além de alertarem para a paralisação que pode acontecer na próxima segunda-feira, caso os pagamentos não sejam regularizados por parte do governo do estado, eles falaram também sobre a falta de diálogo, né? Eles realmente não conseguem dialogar com o governo do Amazonas, com a Secretaria de Estado de Saúde, com o governador Wilson Lima. Eles, inclusive, Karime, alertaram aí sobre a situação dos profissionais que entraram aí agora e assumiram via termo de ajustamento de gestão. Essa questão, inclusive, foi aprovada pelos nossos deputados e pelo governador Wilson Lima. Eles informaram assim, são profissionais novos, não atuantes, né, que nunca tinham atuado dentro das unidades de saúde, sem qualquer especialização para atuarem, por exemplo, dentro das unidades de terapia intensiva e que agora estão sendo jogados no fogo, Karine. Sim. Tem profissional, tem enfermeiro aí que está atendendo cerca de 10 pacientes e isso aí é uma situação completamente impossível. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com a enfermeira Cíntia Medeiros, ela que é enfermeira, né, e responsável aí pela CGEAN, a empresa de sustentabilidade, empreendedorismo e gestão aqui no Amazonas. Vamos conferir. O governo não vem pagando, não vem cumprindo com o acordo com as cooperativas, as associações, as empresas, mês após mês, desrespeitando tanto as cooperativas que são parceiras do governo, que estão aqui para atender as demandas dele. Quando isso é solicitado, a gente vai e faz a nossa parte, porém não há uma contrapartida. Nós estamos sem receber o repasse pelos nossos serviços desde julho, agosto, depende do tipo de contrato, mas principalmente o programa Melhor em Casa, por exemplo, que é um programa enorme, que atende uma grande parte da população, está sem receber desde julho. O programa Pé Diabético, que é um programa referência aqui no estado, sem receber desde julho. Isso é um descaso tanto com as empresas, as associações que fazem a parte dela, quanto principalmente com os colaboradores, os prestadores de serviços. Tá aí enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal da limpeza, a saúde em geral. A saúde do estado do Amazonas está colapsada. O governo, e isso é importante frisar, porque uma responsabilidade do governo fazer esse repasse. As empresas fazem a parte delas, os colaboradores fazem a parte deles. Porém, o governo não está cumprindo, não está pagando e não está dando nem sequer uma satisfação ao pessoal. Então, está se aproximando aí uma data que todo mundo gosta de reunir com a família e ninguém tem nenhuma previsão de quando vai receber. E esse tipo de situação tem que ser esclarecida, principalmente para a população que vai ser a mais afetada.
preocupada, porque tá aí, foi feita essa tag, né, esse termo de ajustamento de gestão, não foi reunido com ninguém, com cooperativas, com colaboradores, com ninguém. Então, assim, enfiaram a tag goela abaixo, me desculpem a expressão, mas é isso que aconteceu. E os hospitais estão lotados, um enfermeiro tendo que dar conta de 10 pacientes, que não dá, e a população está sentindo na pele. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da enfermeira Cíntia Medeiros, né? Ela que esteve lá na Assembleia Legislativa na manhã de hoje para cobrar realmente a situação dos pagamentos, mas na tentativa de dispersar os manifestantes, Karime, os profissionais da saúde, os deputados, os funcionários lá da Assembleia Legislativa chegaram a pedir para apagar as luzes e mesmo assim, né, os manifestantes, os profissionais não arredaram o pé. Para quem nos assiste pelas redes sociais, né, através do YouTube, pelo site do 18 horas, vai conseguir acompanhar. Eu vou pedir pra gente botar um sobe-som só pra vocês verem, ouvirem como é que ficou a situação lá na hora. Pode soltar, produção. E eles não arredaram o pé, Karime e Carlão. Celular, gente. Eles realmente estavam ali gritando, dizendo que não iriam embora, porque eles estão ali lutando pelos seus direitos e pedindo pelos seus salários, Karime e Carlão. Uma falta de respeito, né, Carlão? Que absurdo. Nathalie, muito obrigada pelas informações. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, lembrando aí sempre que os nossos ouvintes podem participar com a gente, né, Karime, pelo WhatsApp. Tem alguém aí na linha? Olha, a gente recebeu aqui algumas mensagens pelos WhatsApp. Tô abrindo aqui, galera. Peraí, que às vezes o celular trava, né? Abriu. É o seguinte. A Eliane Guedes, do Centro, ela disse o seguinte: pior do que o desgoverno é perceber que o governador conta com a impunidade, onde estão os deputados estaduais que representam o povo. Aí ela segue, fora o Wilson Lima e seus apoiadores. Aí a revolta da Eliane Guedes, do Centro da cidade. Tem também a participação de Érico Lima, do Parque 10. Ele disse o seguinte: ninguém se sente seguro aqui em Manaus. Já foi assaltado 2 vezes. A gente sai de casa morrendo de medo. E só sai porque precisamos trabalhar, estudar. E causa revolta saber que o crime organizado está enraizado no comando das forças de segurança do Estado. Essa aí é a bronca exatamente lúcida do nosso amigo Érico Lima, lá do Parque 10, Carlão. Karime, tem mais participação e dessa vez em grande estilo, mandou áudio e tudo, hein? É o Ítalo. Vamos conferir lá do Jorge Teixeira. Ítalo, é com você. Boa noite, Mix. Ítalo aqui do Jorge Teixeira. Eu queria entender uma coisa, por que tanta denúncia e ninguém faz nada contra esse governador? O Ministério Público diz que vai investigar, mas eu acho que só investiga a parte assim superficial. Ninguém faz nada, é tanta corrupção, é tanta denúncia, é tanta humilhação contra a população e esse governo nunca cai. Espero que a população lembre isso nas próximas eleições. Obrigado, Mix. 18 horas. Tudo bem, Karime? Aí a participação do Ítalo, a participação da Eliane Guedes e do Érico Lima. Você pode participar também, né, Karime? Pelo 994887592. Valeu, ouvinte. Mix. Olha só, na reta final da reforma tributária, hein? Vive um impasse sobre a Zona Franca de Manaus na Câmara dos Deputados. Sempre tem um impasse na área. Né, Carlão? Bom, os parlamentares dos outros estados, principalmente, claro, de São Paulo, criticam o texto aprovado pelo Senado que inclui medida para manter as vantagens competitivas aqui da região. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora com a Ginéia Araújo. Esse entrave acontece porque na proposta aprovada originalmente na Câmara, a previsão era usar o imposto seletivo para manter uma cobrança adicional sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus. O custo já estava incluído nas estimativas de alíquota do novo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que unifica 5 impostos. Mas na forma aprovada pelo Senado, a CID, que é a Contribuição sobre Intervenção de Domínio
domínio econômico funcionaria como uma cobrança adicional acoplada ao IVA, encarecendo os produtos para os quais há também produção na Zona Franca. Por isso, a cobrança da CID sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus gerou impasse nas negociações da reforma tributária às vésperas da votação final da proposta na Câmara dos Deputados. Segundo o jornal Folha de São Paulo, que levantou a questão, a medida foi incluída pelo relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, e aprovada pelo Senado para manter as vantagens competitivas do Amazonas, mas estados como São Paulo são contra a proposta por verem risco de elevação da carga sobre algumas atividades. Além disso, a partilha dos recursos também gerou divergências, uma vez que a arrecadação da CID ficaria carimbada para o fundo que beneficiará o Amazonas, o que tem sido considerado prejudicial pelos demais governos estaduais. O deputado federal Saulo Viana rebateu as críticas feitas à CID por parlamentares de outros estados. E a CID, ela não é um penduricário. A CID é apenas para garantir o que nós já temos na Constituição do tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. Uma vez que com a reforma tributária, o fim dos incentivos fiscais, essas vantagens comparativas deixarão de existir. E aquela indústria é muito importante para o Brasil e principalmente muito importante para o Amazonas, porque ela traz desenvolvimento aliado a uma entrega que nenhum outro modelo de desenvolvimento regional traz, que é a preservação da nossa floresta em pé. O também deputado federal Sidney Leite disse que a bancada do Amazonas trabalhou muito para que o texto aprovado no Senado seja preservado, principalmente na inclusão da CID para proteger os produtos importados e os produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus, uma vez que só o IBS e o CBS, que são impostos sobre bens e serviços, não serão suficientes para garantir a competitividade das indústrias locais. A questão é o governador de São Paulo, que se manifestou diretoriamente contra a solução para a Zona Franca de Manaus. Isso para nós não é novidade, né? Os embates que a gente tem histórico com São Paulo, e nós vamos lutar e mostrar, né, que há um equívoco em relação a isso, no sentido de que não muda nada, né? Nós só trocamos o IPI pela CID, e algo que acontece hoje com o IPI. Então, nós não estamos criando novidade, só que com a extinção do IPI, né, tinha que se buscar uma alternativa para aqueles segmentos que precisam de um diferencial maior, poder garantir a sua produção de determinados segmentos no polo industrial de Manaus. Se a proteção da Zona Franca de Manaus não for definida na Câmara, haverá um impasse com o próprio Senado, que já aprovou o texto. E o relator da matéria no Senado, Eduardo Braga, diz que a reforma tributária que veio para simplificar a vida do contribuinte não pode complicar os direitos do Amazonas. Graças à Zona Franca, a floresta do meu estado está preservada. E graças a esse compromisso do Brasil, o maior programa de sustentabilidade está sendo preservado na reforma tributária. E é uma contribuição do povo brasileiro para o Brasil e para o mundo. Graças a isso, o Brasil é o país que produz a maior quantidade de matriz energética em regime hidroelétrico, porque nós temos floresta. Portanto, esta reforma tributária também é uma reforma que se preocupa com a sustentabilidade. O certo é que o impasse na Câmara dos Deputados continua e uma emenda ao texto tornaria necessária uma nova votação no Senado, o que seria indesejável, já que a intenção é promulgar a reforma tributária ainda esse ano. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para falar mais sobre esse impasse que envolve a Zona Franca de Manaus, vamos chamar o jornalista Carlos Eduardo Matos, o nosso correspondente lá em Brasília. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, a votação da reforma tributária aí prevista para hoje, rolou ou não rolou? Conta pra gente, aconteceu ou não aconteceu? Boa noite.
Ainda não, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, nesse momento está acontecendo uma reunião a portas fechadas entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o relator da reforma na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e parte da bancada do Amazonas, como o senador Eduardo Braga e o deputado Sidney Leite. Tudo isso para tentar desatar os nós que impedem a votação de hoje dessa reforma ainda esta noite, Karime. E o que acontece, Karime? As bancadas do sul e do sudeste do país estão obstruindo a votação, não só por causa da CID Zona Franca, Karime, mas também por causa de outras exceções que o senador Eduardo Braga, como relator da matéria lá no Senado, ele incluiu no texto da reforma tributária. Entre essas exceções aí estão o regime tributário especial para a indústria automobilística da região Nordeste, a isenção para a importação de derivados de petróleo, alíquotas diferenciadas para os profissionais autônomos, principalmente advogados, enfim, são pontos aí que estão sendo divergidos, né? Não há um consenso com relação a esses pontos. O gargalo não é só a Zona Franca de Manaus, cara, e é importante a gente frisar isso. Tem outras batalhas sendo travadas neste momento, junto com esse balaio aí da Zona Franca. Por isso que a gente já falou, alguns dias atrás, que a Zona Franca de Manaus, ela é o boi de piranha dessa história. A gente ainda está por aqui, Karime, a gente está nesse momento aguardando as lideranças saírem da sala dessa reunião. A reunião não acabou, a imprensa está toda aqui fora no Salão Azul, aguardando o posicionamento dos líderes para saber se vai ter acordo ou não, né? O governo federal, o governo Lula, pretende promulgar a reforma tributária já na semana que vem. Por isso, é importante que seja votada hoje essa reforma sem mexer no texto que foi aprovado lá no Senado. Por quê, Karime? Se mexer no texto, a matéria volta para o Senado, para que a revisão da Câmara seja revisada pelo Senado. E aí tudo volta para estaca zero. São agora 19 horas e 35 minutos, horário de Brasília, e a gente segue acompanhando. Nada se mexeu desde as 18 horas, desde o fim da sessão do Congresso Nacional. A gente segue acompanhando aí os desdobramentos dessa história, qual solução vai ser dada para resolver essa questão de tantas exceções que o relator no Senado, o senador Eduardo Braga, ele incluiu no texto. Vamos ver o que vai ser. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, hoje senadores e deputados derrubaram aquele veto de Lula à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, polêmica inclusive. Então, o governo enfrenta uma derrota hoje, um dia depois dele ter emplacado Flávio Dino no STF, Paulo Gunê, ou seja, então empatou, né, Cadu? Tá 1-1. Explica aí pra gente aí, essa história aí. É isso mesmo, Carlão. A oposição foi derrotada ontem com a aprovação do nome de Flávio Dino para o cargo de ministro do STF, mas hoje se reconciliou com a sua base, impondo duas derrotas para o governo, né? A primeira foi a derrubada do veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamentos, que, como você falou, Carlão, garante aí a redução de impostos trabalhistas a 17 setores da economia. A bancada do Amazonas, Carlão, praticamente 100% votou não aos vetos presidenciais. Apenas o deputado Silas Câmara não registrou voto, ele está ausente. Com esse resultado, a desoneração da folha continua. É provável que o governo federal chame o parlamento, chame o Congresso Nacional e também chame o produtivo para tentar negociar, criar uma alternativa que não gere tanto impacto aos cofres públicos com essa renúncia fiscal, porque a informação é de que são bilhões de reais, pelo menos 19 bilhões de reais previstos para o ano que vem. E, segundo o IPEA, essa desoneração fiscal não gera tantos impactos na geração de empregos. Então vamos seguir acompanhando essa história. Deve ter desdobramentos. A segunda derrota do governo, Carlão, foi a derrubada dos vetos do presidente Lula ao projeto de lei do marco que estabelece, ao projeto de lei que estabelece o marco temporal da demarcação de terras indígenas. Essa pauta é de absoluta importância para a bancada do agronegócio, que elaborou esse projeto de lei justamente para contrapor a decisão do STF no meio do ano aí, que havia derrubado a tese do marco temporal. Então estamos no meio de um imbróglio político. O que vai valer, afinal? O projeto, a lei sancionada, a lei que vai ser promulgada pelo Congresso Nacional ou a decisão do STF? Vamos aguardar. A bancada do Amazonas, Carlão e Karime, nesse caso ficou dividida. Votaram contra os vetos presidenciais Saulo Viana, Capitão Alberto Neto,
Fausto Júnior e Adair Filho. E votaram sim aos vetos presidenciais os deputados Amon Mandel, Sidney Leite e Átila Lins. Silas Câmara, como eu falei, ficou ausente aí nessa votação no Congresso Nacional. Agora, as duas pautas seguem, portanto, para a promulgação do Congresso Nacional, a primeira validação do marco temporal, né, e a manutenção da desoneração da folha de pagamentos por mais um ano. Carlão e Karime. Cadu, tá enrolado. Vamos lá. Cadu, agora para finalizar, quais são os outros destaques que você traz pra gente hoje? Fala daí as rapidinhas do dia. São poucas rapidinhas mais importantes, Karime. A coisa que está fervendo no Congresso Nacional, mas o que chamou a atenção também foi uma operação da Polícia Federal que prendeu um homem, braço direito do líder de uma facção criminosa, o Marcola, que pretendia sequestrar o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa história começou lá no início do ano, quando prenderam uma quadrilha que estava se instalando aqui em Brasília para tentar sequestrar Sérgio Moro. E aí os desdobramentos das investigações levaram aí que havia mais movimentos para tentar fazer esse sequestro, né? Inclusive a quadrilha alugou casa, já estava em busca de armamento, alugando carro, e aí essa operação aconteceu e desbaratou essa operação dessa quadrilha. E hoje, Karime, o alerta de segurança aqui no Congresso Nacional subiu para o nível vermelho, após a ameaça de um ataque à bomba, viu? Depois da aprovação de ontem de Flávio Dino para o STF, um homem anunciou nas redes sociais que entraria no Congresso Nacional com uma bomba, seria um homem-bomba, digamos assim. E aí toda a segurança foi reforçada, de muitos policiais militares no lado de fora, a segurança interna da Câmara dos Deputados e do Senado foi reforçada, mas, enfim, graças a Deus, nada aconteceu até agora. Houve alguns bloqueios no início da manhã, mas parece que está tudo resolvido, a situação já foi contornada. Volto com vocês, Karime e Carlão. Beleza. Obrigada, ainda bem que terminou tudo bem, né, Cadu? Obrigada pelas informações. Ainda bem, porque eu tô por aqui, né? Pois é, menino, olha o perigo. Entre mortes e feridos, salvaram-se todos. Olha aí, Cadu. Até amanhã, Cadu. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Cadu, um abraço. Agora 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber, hein? Sexta-feira pode ser com greve de motoristas e cobradores em Manaus. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã, hein? Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Esta sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 98%. Mix. Olha, pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Negro, hein? O nosso Rio Negro subiu 15 centímetros, isso mesmo. 45 centímetros em apenas 3 dias, elevando aí o nível no Poço de Manaus para 15 metros e 79 centímetros, e tudo isso acima do nível do mar. Mix. Motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo de Manaus ameaçam uma greve geral a partir de amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein, Karime? Imagina a confusão, Carlão. Bom, o repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente. Ele está acompanhando essa situação e conta pra gente mais a respeito do assunto. Boa noite, André. Então, tudo isso porque parece que eles não receberam nenhuma parcela do 13º salário. É isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 FM e também pela rede social aí, pelo YouTube. Isso mesmo, Karime e Carlão, os motoristas, cobradores de ônibus fizeram essa ameaça de ter uma greve geral aí, porque segundo eles estão sem receber nenhuma parcela do 13º salário este ano, né? A data teria sido acertada com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários aqui de Manaus, que é esse sindicato que está aí em negociação com as empresas. Inclusive, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira, disse que se até amanhã, né, porque essa foi a conversa entre o sindicato aí sobre essa situação dos motoristas e também os cobradores de ônibus sem receber o 13º salário, nem sequer a primeira parcela. Se não houver então esse pagamento, os ônibus vão parar amanhã. Vamos conferir a fala dele.
Portanto, se essa é a alternativa dos empresários, e eles dizem que não vão pagar porque não recebeu os subsídios da prefeitura e do estado, nós não temos outra alternativa a não ser parar. Olha só, 15 dias sem receber o 10º e ainda dizem que não tem como pagar agora. Então, não tem outra alternativa, a gente vai ter que parar. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu Josildo Oliveira, do presidente do Sindicato dos Rodoviários. Olha só, a gente tem aqui a nota do Sinetran, e não fala aí, essa nota não fala do pagamento do dia 15, né? Mas diz que vai quitar o 13º dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. O sindicato confirma, entretanto, que o plano também pode ser, está incluído aí um plano de poder pagar até amanhã, sexta-feira, né? Esse 13º, para que não haja essa paralisação, né? O dia 15 de dezembro foi a terceira data prometida pelas empresas ao sindicato para pagar o 13º salário dos rodoviários. Isso porque, por lei, as empresas brasileiras devem pagar a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro, né? Olha só, essa ameaça de greve pode prejudicar mais de 300 mil usuários do transporte coletivo aqui em Manaus, e que podem esses, né, usuários aí de transporte público, os passageiros podem ser prejudicados, podem ser pegos de surpresas nesta sexta-feira, né? Mas como a gente falou aí, então eles estão esperando até a sexta-feira para receber uma resposta. Creio que deve ter um horário, ainda não foi repassado qual é esse horário pelo sindicato aí, a gente continua aguardando essa resposta, mas o que tudo indica que talvez já nesta sexta comece aí essa greve. E qualquer coisa a gente está por aqui para continuar acompanhando o caso, né, Karime e Carlão? Mas só que hoje foi uma quinta-feira, sexta-feira, olha só, já tô pensando na sexta-feira. Tá prometendo essa sexta, fala aí. Só que hoje, olha só, foi uma quinta-feira bastante agitada, porque os mototaxistas, né, e amarelinhos aí, que são também os ônibus que rodam principalmente ali na zona leste de Manaus, eles fizeram protestos, manifestações. Olha, os mototaxistas protestaram e junto com outros que fazem ali transporte por aplicativos na manhã de hoje contra um projeto de emenda municipal que limita a quantidade de mototaxistas em Manaus, né? Um grupo se deslocou na Zona Leste até a Câmara Municipal de Manaus, onde fez ali uma manifestação. A categoria, ela critica um dispositivo do projeto de emenda, que é a Lei Orgânica do Município de Manaus, que é o número 009/2023. Esse projeto de lei foi promulgado pelos vereadores na segunda-feira, dia 11, ou seja, o projeto ele foi validado, né? O projeto estabelece que os serviços de mototáxi deverão obedecer à proporção de uma moto para cada 225 habitantes. Só que a categoria é contra isso. Olha só, essa manifestação foi além dos mototaxistas, também foi junto aí com motoristas de aplicativo, porque em fevereiro deste ano, motociclistas para as plataformas Uber e 99, eles se reuniram para protestar contra uma operação do IMMU que impedia aí os trabalhadores de realizarem as corridas por aplicativo. A manifestação ocorreu também lá nesse tempo em frente à Prefeitura de Manaus. Por esse motivo, segundo um dos representantes dos motoqueiros aqui em Manaus, o Rodrigo Araújo, inclusive a gente vai ouvir a fala dele agora, ele disse que todos se reuniram para o protesto em frente à Câmara Municipal de Manaus e aí justamente para defender aí as causas também dos mototaxistas. Vamos ouvir a fala dele. Pensávamos que essa lei ela ia prejudicar a nossa categoria, entendeu? Essa lei que foi implantada aí, a gente achava que fosse prejudicar a nossa categoria, entendeu? Mas aí a gente conversou, entendeu? A gente conversamos com eles aí dentro aí, eles explicaram, mas amanhã nós vamos voltar aqui novamente, porque o nosso medo hoje em dia é que essa lei, a SMTU, junto com a MMU, se baseie nessa lei e venham prender nossas motos. Como aconteceu, acho que foi no início do ano, teve aquela apreensão de moto de aplicativo. E tanto é que a gente foi lá pra prefeitura, fazer aquele movimento lá a primeira vez. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí de um dos representantes, né, dos motociclistas aqui em Manaus, o Rodrigo Araújo. Olha só, hoje também
teve aí uma manifestação dos amarelinhos, né? Como a gente falou, os trabalhadores dos amarelinhos, transporte alternativo aqui em Manaus, eles realizaram uma manifestação bem no finalzinho da manhã, no início da tarde de hoje, ali na Bola do Produtor, que fica no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, para cobrar do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros do Estado do Amazonas, que é o Sinetran, o repasse dos subsídios da gratuidade dos estudantes municipais, né? A gente tem também o Vinícius José, que é um dos representantes dos amarelinhos. Ele falou que o pagamento de novembro não foi realizado e de dezembro não tem previsão, né? Os manifestantes informaram que os trabalhadores estão sem receber os repasses do sistema de bilhetagem eletrônica há 3 semanas. O Estado teria realizado o pagamento do repasse. Então vamos conferir isso com o Vinícius José. O fator principal dessa paralisação não é que nós queremos parar o sistema. A questão é que nós estamos há 3 semanas sem receber o nosso Vale Transporte, que é repassado pelo MMU, né? Que é o Sinetran repassa para o MMU e repassa para a gente, 3 semanas. E o estudantil, a prefeitura trabalha com 30% e o governo 70%. Esse repasse é feito do governo para a prefeitura para fazer o repasse para o alternativo. Também não estamos recebendo e ele diz que não tem dinheiro mais para pagar novembro e dezembro do estudantil que nós transportamos e continuamos transportando. Com relação ao VT, que é o normal, temos que receber toda terça e quinta. Eles estão com 3 semanas que não pagam. Então, nós procuramos o MMU, Dr. Paulo, conversamos com ele, fomos no Sinetran e o Sinetran disse que o MMU está devendo, a prefeitura está devendo para o Sinetran um repasse de 50 milhões, 55 milhões. E eles estão usando o nosso dinheiro para abastecer os ônibus deles. Com isso, nós ficamos sem receber e estamos paralisados por conta dessa situação. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí Vinícius José, um dos representantes dos ônibus amarelinhos, né? Só que a gente tem a nota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que informa que o pagamento do repasse das gratuidades estudantis para o transporte alternativo está em dia. E até o momento, todos os pagamentos, incluindo o do mês de outubro, foram efetuados. Quanto ao valor referente ao mês de novembro, este está atualmente em processo de cálculo. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana ressalta que a prática padrão é realizar os pagamentos no mês seguinte ao anterior. Karime, Carla. Obrigada pelas informações, André. Boa noite. Mix. Olha, o calendário de matrículas da Rede Pública de Ensino começa na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro, com a rematrícula de quem já fez parte do sistema, hein, Karime? Carlão, e para o ano letivo de 2024, são mais de 270 mil vagas para novos alunos, tanto nas escolas do estado quanto do município. Vamos acompanhar os detalhes agora com Giné Araújo. No total, mais de 850 mil vagas serão disponibilizadas nas redes públicas de ensino do Amazonas para o ano letivo de 2024. Desse total, 272 mil serão para novos alunos. A Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, vai oferecer mais de 200 mil vagas e a Secretaria Municipal, a SEMED, vai ofertar mais de 70 mil. Os dados foram apresentados na manhã dessa quinta-feira. O calendário começa no próximo dia 18 de dezembro, com as rematrículas automáticas de quem já estuda na rede pública e vão até o dia 4 de janeiro. A partir do dia 5 de janeiro, começa o encaminhamento do reordenamento de todos os alunos, ou seja, a transferência de alunos. A confirmação da transferência está prevista para os dias 8 e 9 de janeiro. Nos dias 10 e 11 é a vez da transferência e matrícula de alunos com deficiência que têm prioridade no atendimento conforme lei. Após as prioridades, as transferências seguem com os demais estudantes no período de 12 a 16 de janeiro. Esse procedimento pode ser feito online por meio do site das matrículas. A secretária de Educação do Estado, Cuca Chaves, anunciou a ampliação de vagas para a educação de tempo integral para o ano letivo de 2024. E nós temos uma prioridade inicial já para 2024 com a oferta de mais de 5 mil vagas em escolas de tempo integral. Escolas que já estarão funcionando em tempo integral já em 2024.
Serão 11 escolas atendendo não só a capital, também como o interior do estado do Amazonas. Já a secretária da CEMED, Dulce Almeida, anunciou a ampliação em mais de 60% das vagas para as creches na rede municipal. Para 2024, nós temos 2.325 novas vagas e podendo ainda, no primeiro trimestre de 2024, ampliar para mais 742 vagas, porque temos 4 creches a serem inauguradas nesse período. Isso faz um percentual de crescimento real em vagas até o final de 2024 de mais de 68%. Se dizer que nossas creches, elas são muito bem equipadas. Outras informações sobre as matrículas podem ser obtidas por meio do telefone 0800 092 5050. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,7% e segue cotado a R$ 4,91. O euro fechou em alta de 0,89% aos R$ 5,40. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 0,28% aos R$ 211.964. O Ibovespa fechou em alta de 0,76% aos 130.445 pontos, uma alta histórica, viu, Carlão? Vou até confirmar aqui, porque é o seguinte, a última alta que chegou perto de 130 mil pontos, acho que foi aí em 2011, fechou em... Atualizando, 130.842 pontos. A alta histórica para a nossa economia brasileira, o maior patamar de fechamento. O resultado superou um recorde registrado em 7 de junho de 2021, quando encerrou o dia cotado a 130.776 pontos. Bom, em pesquisa da Serasa apontou que 7 em cada 10 brasileiros pretendem gastar o 13º salário pagando dívidas. O prazo para pagamento da última parcela do 13º termina na próxima quarta-feira, dia 20. 6h56, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos conferir o giro esportivo com ele, André Meirelles, que já está na área, inclusive, hein, André? Boa noite, André, mais uma vez. Quais os destaques de hoje no giro esportivo? Muito boa noite mais uma vez. Olha só, hoje a FIFA divulgou os 3 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo no The Best 2023, né? O atual vencedor da premiação é o argentino Messi, o ex-Paris Saint-Germain, e o atual Inter de Miami, né? Na concorrência que está o norueguês Haaland do Manchester e o francês Mbappé do PSG, né? O vencedor será revelado na cerimônia em Londres, que está marcada para o dia 15 de janeiro de 2024. Olha só, a FIFA também divulgou as finalistas, a melhor jogadora do mundo em 2023. A lista conta com 2 jogadoras da Espanha, campeã mundial, né? Que é do Barcelona, e também está na disputa a atacante colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid. A vencedora será revelada na cerimônia em Londres no dia 15 de janeiro. Olha só. E hoje o Amazonas Futebol Clube anunciou a renovação de contrato com o volante PH, que é o titular absoluto do clube nesta temporada. O atleta seguirá no clube em 2024, quando a Onça disputará o estadual, né? A Copa Verde, a Copa do Brasil e Série B. PH, ele tem 32 anos e nesta temporada ele disputou 37 partidas, e aí todas como titular. E o início do Barezão 2024 está marcado para o dia 19 de janeiro com o jogo Princesa dos Solimões contra o Unidos do Alvorada. A partida será a partir de 7h30 da noite no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, e no dia 20 aqui em Manaus. Vai jogar aí Nacional, no dia 20, Nacional contra o São Raimundo. Boa.
Olha só, e antes de divulgar a tabela, a FAF e os clubes já haviam decidido que o campeonato do ano que vem terá aí algumas mudanças, né? Passará a ser disputada em 2 turnos, que serão divididos em 2 grupos e com 3 rebaixados para a segunda divisão. O Conselho Técnico definiu também que todos os clubes vão ter aí representantes no estadual feminino, isso no mesmo ano, Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h58, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na reta final da reforma tributária, ainda há grande incerteza sobre como ficará a Zona Franca de Manaus. A cobrança da contribuição sobre intervenção de domínio econômico, que é a CID, sobre bens similares aos produzidos na Zona Franca de Manaus, abriu um impasse nas negociações da reforma tributária às vésperas da votação final da proposta na Câmara dos Deputados. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Estados como São Paulo são contra a proposta por verem risco de elevação da carga sobre algumas atividades. A arrecadação da CID ficaria carimbada para o fundo que beneficiará o Amazonas, o que tem causado divergências com outros governos estaduais. O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, busca uma saída técnica para o problema. Uma emenda ao texto tornaria necessária uma nova votação no Senado, o que seria indesejável, já que a intenção é promulgar a reforma ainda este ano. A supressão do artigo sobre a CID deixaria um vácuo em torno da proteção à Zona Franca de Manaus, opção rejeitada por senadores que aprovaram o dispositivo. Apesar do impasse, congressistas, principalmente os do Amazonas, se mostram otimistas com a possibilidade de chegar a um acordo para votar a proposta ainda nesta quinta-feira. Todo o esforço da bancada será necessário para garantir as vantagens do modelo que sustenta a economia do estado do Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.